Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que o próximo vídeo também vai te interessar. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu tenho visto muito, e eu sei que você também está pensando sobre, igual a mim, que é a Bienal do Livro de São Paulo, que vai acontecer entre o dia 4 e 13 de setembro, no distrito Anhembi. E a gente tá muito ansioso, porque já na próxima semana, a gente tá tão pertinho da Bienal, eu tô gravando esse vídeo faltando uma semana, que hoje é sexta-feira, né, começa já na próxima semana. Então, assim, estou muito ansiosa, assim, como eu tenho certeza que vocês também estão. E eu decidi fazer o quê? Trazer dicas para que a sua Bienal seja muito bem sucedida, que você possa se divertir ao máximo, não passar por nenhum perrengue, nenhuma frustração, e você saia de lá apenas com boas memórias. E assim, eu fui em, eu acho que 4 edições da Bienal. Acredito que sim, eu comecei na adolescência, quando eu estava no ensino médio, a escola fez uma excursão para a Bienal. Eu não sabia nada sobre a Bienal do Livro, eu só sabia que era uma feira e que tinha livros. Então, assim, eu fui com a escola sem saber de nada, não estando nada preparada. E tive meus perrengues, assim como outras edições também. Então, vamos fazer o seguinte: vamos aprender com os meus erros para que a Bienal agora de 2026 seja boa para mim e para vocês. Se for a sua primeira Bienal e você não sabe nada, é a primeira vez que você vai ter essa oportunidade, não quer passar por nada, nenhuma experiência negativa, então fica nesse vídeo porque é o vídeo certo para você. Sem mais delongas, vamos para as minhas experiências e os aprendizados e a dica para esse ano. Então, assim, Bienal é um evento muito grande. Esse ano eu vi que o espaço está, inclusive, maior do que as edições anteriores. Parece que cada edição que vai tendo vai aumentando mais o espaço. Então, é muito tempo que você vai ficar lá. É muita caminhada. Então, assim, primeira dica, que eu acho que é a dica que você tem visto em todo lugar: sapato confortável. Sim, você precisa de um sapato confortável, porque o evento é gigantesco. Pensa, você vai ficar o dia inteiro, isso se você não for até mais de vários dias, né? Você vai ficar o dia inteiro andando muito. Mas andando muito mesmo. Isso não é ruim. Só vai ser se você tiver com um sapato desconfortável e ele ficar te machucando, te apertando, enfim. Por quê? Você andando muito, com um sapato confortável, você vai ficar tão distraído que você nem vai perceber esse longo exercício que a gente tem pela frente. Então já pensa nisso. Vai ser um exercício que a gente vai estar fazendo, já vamos ter cumprido a meta ali da semana, se duvidar. Então, assim, sapato confortável. E o mesmo vale para as roupas. Vá com roupa confortável. Por exemplo, você não vai, se você for mulher, usar um vestido tubinho que vai ficar subindo e você vai ficar desconfortável o tempo inteiro tentando ajeitar ele, descendo ele. Então, assim, roupas confortáveis, roupas leves, confortáveis. Se quiser levar um casaquinho leve também, apesar que tá calor, São Paulo é imprevisível. Eu nunca precisei de casaco na Bienal, mas o tempo nunca se sabe. Então, algo leve, que não vai pesar, que não vai pegar volume, né? Só por precaução, porque também você não vai querer passar frio lá. Então, sapato confortável e roupas confortáveis é essencial. E a questão da roupa também, lá tem um espaço de alimentação? Tem, mas normalmente esse espaço é pequeno e tem muita gente. Então, as mesas e as cadeiras não comportam todo mundo. E tem uma regra que todo mundo que vai para a Bienal já sabe. Então, se você é novo, já fica sabendo. Cansou, quer comer seu lanchinho, quer fazer alguma coisa, quer parar um pouco? Senta no chão. Sei, pode parecer estranho, mas como assim sentar no chão? Senta no chão. Não importa, achou um lugarzinho ali que tem uma parede para você encostar, tem um espaço que você não vai atrapalhar ninguém, não vai atrapalhar a filha de algum stander, ou então você não vai ficar no caminho, né? Você também não vai parar no meio do corredor e sentar. Então, achou um lugarzinho ali legal? Tem muito lugar assim lá. Senta no chão. Então, isso é uma coisa também que você tem que levar em consideração, né? A roupa tem que ser confortável e também não pode ser algo, por exemplo, curto, nada nesse sentido, para que você possa sentar no chão sem grandes dificuldades. Porque você vai sentar no chão
vai fazer algumas paradas, é necessário, né? Você parar, ver o que você comprou, às vezes ver o mapa, só descansar um pouco, comer alguma coisa. Então, sente no chão. Não, ninguém vai achar estranho, você vai ver, inclusive, muita gente sentada no chão, porque isso é normal, é assim, é uma regra de lá já, que tá todo mundo mais que acostumado. Outra coisa, se programe. Eu sei, é uma dica óbvia, mas é sempre bom relembrar. Então, o que você vai fazer na Bienal? Você tem um dia, você tem vários dias. Já viu se você vai ver algum autor, se você vai querer autógrafos, já viu as questões das senhas, você vai ver alguma palestra. Então, assim, anote tudo que você vai fazer. Quais horários que eu vou, aonde eu vou, quais são os estandes que eu tenho prioridade. Se você for apenas um dia, por exemplo, eu vou só apenas um dia. Então, quais são os estandes que eu tenho como prioridade? Então, já acesse, inclusive, o mapa da Bienal, que a Bienal sempre libera, para você ter uma noção, onde eu vou. Tem esse mapa, inclusive, impresso, lá também eles costumam imprimir, né? Mas tem essas informações em um lugar que você não dependa da internet, porque esse é um outro ponto. A internet da Bienal é sempre muito ruim, então não depende apenas da internet. Então tenha tudo anotado num papel ou um jeito mais fácil, que você não vai depender muito, porque assim, você vai precisar dessas informações. E aí no mapa da Bienal, você consegue ver por onde eu vou. Você vai andando pelos corredores, isso daqui me interessa, eu vou entrar também. Ou não, eu tenho que ir em tal editora, eu quero muito ir lá, e eu não tenho muito tempo. Então, assim, tem essa programação, sempre é muito bom, para você não ficar perdido. Porque quando você chegar lá, principalmente se for a sua primeira vez, você vai entrar, você vai ficar, nossa, você vai ficar deslumbrado e você vai se perder. Porque é um lugar muito grande, tem muito que você fazer lá, querendo ou não, pouco tempo, ainda mais se você for um ou só 2 dias. Então, é importante ter essa programação. E aí você vai se programar, tá? Eu pretendo ficar tanto tempo aqui, tanto tempo aqui. Às vezes tem que ter imprevistos, porque tem alguns estandes que podem sim ter filas, ainda mais se você for de final de semana. Então, tem que se programar para que você vá primeiro nos lugares que você tem maior interesse e depois você vai nos outros lugares que, eu gostei, eu vou aqui, vou alguma coisa. E junto com a programação também é muito importante com quem você vai. Eu vou com um grupo de amigos, já conversa com eles, olha, a gente vai nos mesmos lugares, ou chegando lá a gente vai se separar. Então já tenha tudo isso antecipadamente discutido. Não, a gente primeiro vamos nessas editoras que os dois gostam, então vai ser uma experiência legal. Ou não, a gente tem gostos parecidos, vamos tudo junto. A gente não tem nada a ver, eu gosto de, vamos supor, de livros de terror, eu gosto de fantasia, gosto de romance. Então é melhor a gente se separar. Por quê? Como eu falei, o tempo é curto. Você não vai ficar em lugares que você não tem o menor interesse, você não vai ficar preso a isso, assim como a pessoa que está com você também não quer ficar presa às suas decisões. Então, deixa tudo combinado com quem você vai, para onde você pretende ir, ou para onde não, e como vai ser toda a sua programação. Uma outra dica que eu acho bem importante é, leve uma pasta. Uma pasta plástica dessa padrãozinha, eu inclusive comprei essa, foi R$4, assim, elas são bem baratas, às vezes até menores. Por quê? A Bienal, além de ser um lugar que você compra livros, é um lugar que você ganha muito brinde literário. E entre eles, por exemplo, marca-páginas. Eu até peguei alguns aqui de exemplo. E aí você vai fazer o quê com esses marca-páginas? Você vai ganhar muito. Marca-página, card. A maioria dos brindes envolvem papel. Então o que você vai fazer? Você vai lá tacar na sua sacola, tacar na sua mochila? Papel, alguns são mais finos, eles vão amassar. Você não vai querer chegar na sua casa e ter os seus brindes todos amassados, danificados, até rasgado. Então, sempre que você ganhar algum, vai lá e coloca na sua pastinha. Vai ficar seguro, vai ficar organizado, sem risco de amassar. E assim, não precisa nem ser uma grande, às vezes uma menorzinha, né? Mas porque você vai ganhar muito papel, é algo que você sabe que você vai. Marca-página, cards, posters. Então, todos os brindes da Bienal que você consegue, às vezes só por entrar em algum lugar, envolve esse papel. E dependendo do que você vai fazer, vai rasgar. Então, uma pastinha para deixar tudo seguro, vai garantir ali seu brinde. E quando você chega em casa, você não vai ficar triste. Uma outra dica envolvendo as suas compras, no caso, né? Eu sei que as eco bags são lindas, são maravilhosas e você compra elas temáticas. Inclusive, você vai até ganhar algumas na Bienal. Mas, se o seu interesse for comprar muito livros, assim como eu, não
leve ecobags com o intuito de vou carregar todos os meus livros em sacolas ou em ecobags. Por quê? Gente, assim, a ecobag é legal, é temática, é linda, mas pensa comigo, quantos livros você pretende comprar? Saiba que os livros que você pretende comprar, você vai ter que adicionar um pouco aí, porque você vai na Bienal pensando, tá, eu vou comprar 5 livros. Você volta com 10, porque você vai achar livros interessantes, você vai achar boas promoções, e aí, como que vai ser? Então, assim, leve ou uma mochila ou uma mala. Eu sei, mas vou levar uma mala? Não vai ser estranho se for a sua primeira vez, por exemplo? Não! Assim como aquela regra de eu vou sentar no chão, uma regra já instaurada na Bienal é leve mala. Todo mundo leva mala. Não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas que tem interesse em grandes compras vão levar malas. Por quê? É muito mais prático. Eu, por exemplo, irei sim levar uma mala daquelas de bordo, que é menorzinha, né, mais compacta. Tem gente que leva aquelas malas grandes mesmo, que você costuma despachar no avião, porque é muito mais prático. Não apenas pelo intuito de você não ficar carregando peso, porque pensa, a primeira vez que eu fui na Bienal, lá na minha adolescência, igual eu havia comentado, eu não sabia de nada. Eu nem estava preparada para comprar tanto livro como eu comprei naquele dia. E aí eu fiquei como? Com sacolas. Ecobags que eu ganhei lá e sacolas de plástico mesmo. Faltava umas 2 horas para encerrar a nossa excursão e eu não aguentava mais carregar peso, porque eu comprei muita coisa. Eu tava assim, empolgadíssima, foi a primeira vez na Bienal e tinha muita promoção, a época ainda que o livro era barato, né? Ia lá, eu comprei muito livro de 10, 20, 30, o que ainda assim é possível comprar hoje em dia em alguns lugares. Então, assim, eu voltei carregada. Os meus braços iam tanto. Eu tive que dar sacola até para uma amiga minha. E ainda assim, as 2 estavam sofrendo muito. E eu nem acho que eu comprei tantos livros, acho que uns 20 mais ou menos na época. Mas os livros pesam. E você ficar carregando não apenas dói o braço, como é desconfortável. É ruim de você entrar em outros estandes, é ruim de você pegar outros livros para você comprar, porque aquele volume que fica no seu braço atrapalha. Então, assim, é uma dor de cabeça que você não quer. As suas primeiras compras vai ficar legal, a sacola, é tranquila, uma aqui eu coloco mais um, passo uma do outro, eu vou equilibrando. Mas depois de um tempo, quanto mais você vai conseguindo, vai chegando na metade da feira, já juntou seu cansaço, já juntou o peso, a dor, então não leve sacolas. Só, por exemplo, encheu minha mala, tem mais 1 ou 2 livros. Poucas quantidades, ok. Mas muitas não. Então, leve uma mochila ou uma mala. Eu prefiro a mala porque a mochila, eu acho que é um intermediário. Você não vai comprar muitos livros, mas você também não vai comprar pouco. E você quer algo mais confortável. Então, ok. Mas também dependendo a quantidade que você for comprar, querendo ou não, vai acabar doendo os seus ombros. Vai demorar mais, vai ser muito mais confortável, vai ser mais fácil de entrar nos lugares, mas ainda assim vai ter essa pequena delimitação. Então, a mala, para mim, é o ideal. Assim que você comprou, colocou tudo na mala, você vai ficar puxando ela lá, você consegue pegar as coisas com facilidade, você não vai ter dor, é muito mais tranquilo. E essa é a minha opinião. Então, para mim, eu vou sim levar uma mala. E quando encher, aí eu pego uma ecobag ali com 1 ou 2 livros, assim, nada muito além, para ficar confortável e aguentar até o final da feira sem grandes impedimentos. Eu acho que a questão do conforto na Bienal é muito importante. Então, o conforto é tudo, porque é um evento muito longo, cansativo, mas extremamente divertido. E se você ficar desconfortável, vai estragar toda a sua experiência. Então é aquilo, né? Roupas confortáveis, sapatos confortáveis e uma malinha salva e muito a Bienal. E eu descobri isso pelas minhas experiências. A primeira vez eu não levei, a segunda eu levei uma mochila e suportou muito mais tempo, mas é aquilo, eu gosto muito de comprar livros, eu sempre compro muito mais do que eu acho. Na terceira vez que eu levei a mala, foi a solução. E foi muito melhor a mala do que a mochila. E a mochila também já tinha sido muito melhor do que a sacola. Então, para mim, o melhor é a mala. Mas isso, é claro, vai do seu perfil. Então, a mala e a pastinha vai salvar muito a sua experiência. Agora, a grande polêmica, eu acho que da Bienal, é comida. Eu sempre ouço as pessoas falando como a comida lá é caro. E sim, tem alguns lugares que vai ser caro. E também vai ter filas. Mas, nas minhas todas as experiências, a Bienal foi
tem lugares baratos. Não sei se na minha cidade tudo é caro, mas eu consigo achar salgado lá, por exemplo, acho que a última vez eu comprei um croissant, foi um folhado por 10, 12 reais. Na minha cidade, eu pago quase o mesmo valor. Então, foi legal, porque eu não comi salgadinho, né? Comi algo bacana lá, e não tinha muita fila, foi tranquilo até em relação a isso. Então, assim, o que eu levo para mim e o que eu vou fazer? Eu levo uma bolacha, algum lanche intermediário, para não ficar toda hora indo na praça de alimentação. E também para que eu consiga aguentar a fome enquanto tem fila, por exemplo, na hora do almoço, todo mundo vai atrás de comida. Então eu levo um lanche intermediário. Ah, eu tô com fome. Ah, vamos descansar um pouquinho, já andamos bastante, então senta ali uns 10, 15 minutinhos, come aquela bolacha, né? Esse lanche intermediário. E aí depois, quando a fila diminuir das coisas, eu vou lá, dou uma olhada nos preços e vou num lugar que tem um preço ok. Porque sim, lá vai ter coisas muito caras, mas vai ter uns lugarzinhos que é um preço ok, que dá para pagar e é bem gostoso. Então eu costumo fazer isso. A única coisa que eu não compro na Bienal é água. Então essa é uma outra dica. Leve a sua garrafinha de água. Já leve ela cheia, que quando ela esvaziar, você enche por lá. Normalmente tem muitos bebedouros lá disponíveis para você encher a sua garrafinha. Costuma ter um pouco de fila, mas aquilo também vai depender do dia que você for. E esse é até um outro ponto. Que dias eu ainda não comprei, vamos supor, né? Eu já comprei o meu ingresso, eu tenho a credencial, inclusive, de influencer, né? Mas tive que comprar ingresso para quem vai comigo. E eu até algo a se pensar. Que dia que a gente vai na Bienal? Ainda não me programei, vamos supor, você no seu caso. Final de semana, se é o único dia que você tem para ir, você trabalha durante a semana, é o único dia disponível que você tem, vai no fim de semana, mas leve em consideração que você vai ter que ter paciência, vai estar muito cheio. A primeira semana, normalmente, esse primeiro final de semana, é organizado da Bienal, então você pode passar ali um pouco de estresse em relação a toda a organização, a entrada. Os standers também costumam ter filas enormes, então assim, dá para aproveitar? Dá, mas vá com paciência. Não se estresse. Leve algum passatempo você fazendo nessas filas, porque senão sua experiência vai ser ruim por conta disso. Você vai estar muito abafado, muito lotado de gente, querendo não ser ruim. Agora, a última vez que eu fui na Bienal, fui no 7 de setembro. E uma dica que eu tenho para vocês. Algo pior do que ir no final de semana, não que seja horrível, né? Mas é aquilo, com paciência você consegue. Algo pior do que ir de final de semana é você ir no 7 de setembro. É o pior dia que eu já fui na Bienal, foi 7 de setembro. Peguei um trânsito enorme para chegar lá. Eu fiquei parada no trânsito de São Paulo por 2 horas para chegar na Bienal, o que nunca tinha acontecido em nenhuma outra edição, inclusive de final de semana. E no meio da semana, horário de trabalho, enfim. Teve um trânsito enorme por conta de protestos e coisas afins. A Bienal estava lotadíssima. Tinha standers que estava dando a fila 3 voltas nele. Então, assim, foi o pior dia. Então, se você puder, evite ao máximo ir no 7 de setembro. E eu falo isso por experiência. Inclusive, foi a primeira vez que eu levei meu marido na Bienal do Livro, no 7 de setembro. E ele saiu de lá traumatizado, porque realmente é o dia mais caótico para se ir. Mas é aquilo, não tem outro dia para ir, Letícia, e agora? O que eu faço? Vá com paciência. Se programe para sair bem antes da sua casa do que você já está se programando, porque você pode sim pegar trânsito, então já vá preparado para isso. E vá preparado porque você vai enfrentar muita fila lá, então você tem que ter muita paciência para não deixar isso arruinar o seu dia. Quais são os melhores dias para ir, então? Meio da semana. Meio da semana é o melhor dia para ir. Não tem autores tão famosos, né, autores tão famosos, porque é meio da semana, né, normalmente eles vão nos finais de semana, mas para você visitar os standards e comprar livros é o melhor. Meio da semana, normalmente as pessoas trabalham, então, normalmente o que mais tem? Excursões escolares, você vai encontrar muito estudante por lá, mas é bem mais tranquilo. As experiências que eu tive no meio da semana, inclusive a primeira, que foi na minha primeira Bienal lá com a escola, é muito mais sossegado. Os standards de editoras famosas, né? Grandes como Galera Record, Editora Seguinte, Arqueira, enfim, esses standards maiores, é bem mais tranquilo. Nenhuma dessas vezes que eu fui
no meio da semana. Eu peguei fila para entrar nesses standards, que normalmente final de semana costuma ter. Então, assim, vale muito a pena ir de meio de semana. O que eu recomendo, se você tiver oportunidade de mais de um dia, vá no final de semana para ver o escritor, seu favorito, que você quer autógrafo, quer conversar, ou você quer ver alguma palestra específica. Vá no final de semana para esses eventos que você quer visitar e deixe o meio da semana para os livros, para suas compras, porque aí você vai conseguir entrar nos standards com muito mais facilidade, sem fila, você vai conseguir ver os livros bem mais tranquilamente. Em relação a finanças, né, financeiramente, o que você recomenda, no caso, né, o que eu recomendo para você economizar? Vamos supor, tem 10 livros, né, que tá na minha lista que eu quero comprar. Faça a sua lista de livros que você quer. Tá? Eu quero muito comprar estes livros. Então, o que eu vou fazer? Quero comprar o livro X, Y, Z. O que eu vou fazer? Entra, primeiro, pesquisa quanto custa esses livros. A Amazon, principalmente, é muito boa porque sempre está tendo promoções. Então, quanto custa esses livros? Anota numa folha, num caderninho ou numa conversa de WhatsApp. Lembrando, não dependa de internet. Deixa lá anotado. Quero esses livros. E ele custa tanto. Vamos supor, o livro X está hoje na Amazon por 60. O livro Y está por 40. E aí, lá na Bienal, você vai ver quanto custa os livros. Só compre se vale a pena. Não vai ficar assim empolgado. Não, eu vou comprar esse livro na Bienal. Vê. Tem vezes que você vai achar o livro mais caro na Bienal. Tem vezes que você vai achar mais barato e vai estar valendo a pena. Então não vá na emoção. Eu vou comprar esses 10 livros lá. Vê o preço. Não, esse livro aqui tá 100 na Bienal e 80 na internet. Compro na internet. Nossa, esse livro tá 60 na internet, mas tá 40 na Bienal. Ou 30 na Bienal. Então você compra na Bienal. Então tenha anotado essa margem de valores. E deixa o seu orçamento também um pouco dividido. Eu vou levar X de dinheiro. Vamos por R$200. Quanto que ficou esses livros que eu quero? Na internet eu gastaria R$100, vamos supor. Quem dera, né? Normalmente os livros são tão caros, então eu vou deixar esse separado. Porque quando você vai chegar lá, você vai encontrar muito livro que você não sabia que queria, mas a capa chamou atenção, a sinopse chamou atenção e você vai querer comprar e vai estar por um bom valor. Então tem essa divisória ali do seu dinheiro. Esses livros é o que eu quero comprar e esses livros são esses imprevistos que eu vou gostar e vai me chamar atenção. Então é sempre interessante ter essa divisória. E a sua lista ali já bem anotada, bem estruturada para você saber o que comprar ou não. Tem uma outra dica que eu descobri na primeira vez que eu fui na Bienal, inclusive, em relação aos preços dos livros. Eu entrei na editora, acho que foi a seguinte na época, e eu queria um dos livros da seleção. Era um livro de contos. Na editora seguinte, ele tava, eu não me recordo o valor, mas ele tava assim, o valor normal, né, o valor fixo dele. Comprei. Depois eu fui naqueles standards que tem, que costuma ser valores fixos, sabe? Ou, todos os livros são R$20, ou você compra 3 por 50, algumas coisas assim, que é bem comum ter por lá. E aí eu encontrei por, 15, tava metade do preço ou até menos. Então, assim, isso acontece. Então, se possível, pesquise os livros. Vai na editora primeiro, vá nesses standards. Esses standards que são por valores fixos ou, né, por você comprar tanto por tal valor, costuma ser, por exemplo, um pouco mais bagunçado, não é tão organizado, principalmente conforme vai passando os dias. Então você tem que procurar bem, porque assim, você encontra livros muito bons por valores assim muito baratos. Só que você tem que procurar, tem que passar um tempinho lá garimpando os livros bons, porque eu tenho certeza que você acaba se encontrando. Então vale muito a pena deixar reservado um pouco do seu dia para ir nesses lugares, para você encontrar bons títulos por valores excelentes. Outra dica que eu tenho, que no meu caso funciona, em relação aos livros que eu já tenho. Eu tenho muito livro atualmente, acredito que muitos de vocês já até vão ter, vocês estão iniciando a sua biblioteca particular. Eu tenho hoje um pouco mais de 500 livros. E a minha memória é um pouco falha. Eu não consigo saber de cor
todos os livros que eu tenho. Por quê? Eu compro muito livro quando eu vejo promoção. E eles nem sempre eu consigo... Isso é um problema de todo leitor, tá? Não só se você tem muito livro. Você nem sempre consegue ler tanto livro quanto você tem. Você sempre vai comprando, alguns vão ficando ali, ainda não é o momento de eu ler, né? Eu tô esperando alguma coisa, eu leio ele. Então, assim, você fica esperando o momento certo. E aí, eu chego em eventos assim, que vem um monte de livros são jogados na minha cara. E às vezes eu fico com dúvida. Eu tenho esse livro, eu lembro de ver ele, mas eu cheguei a comprar ele. Eu tenho livros desse autor, mas eu tenho este livro em específico. Não sei se é um problema para todo mundo, mas é um problema que eu tenho. Então, o que eu faço? Eu tenho uma lista atualizada no Excel com todos os meus livros. Para que, eu tô na dúvida, será que eu tenho esse livro? Acontece muito com autoras que eu gosto muito. E eu já tenho muitos livros dela. Mas acaba ficando, será que eu tenho determinado livro? Será que eu não tenho? Eu já vi, mas eu cheguei a comprar. Então, assim, minha memória é um pouco falha. São anos e anos comprando livros. Então, não tenho certeza que todos que eu tenho. Talvez seja algo que não é um problema com todo mundo? Talvez. Mas é uma dica que eu tenho que eu levo para mim. Então, eu tenho essa lista atualizada de todos os meus livros para saber quais eu tenho. E um erro que eu cometi em outra Bienal passada foi, eu levei essa lista salva na nuvem. E para acessar a nuvem eu precisava de internet. Então, acabou que a minha lista foi inútil, porque eu não conseguia acessar a nuvem porque a internet não funcionava lá. Então é por isso que eu falo, tenha tudo salvo de um jeito que você não precisa de internet, ou anotado em algum papel, em algum caderninho que você possa ter. Essa dica foi bem importante para mim, porque eu não conseguia acessar e eu fiquei na dúvida. Eu já assim cheguei a comprar livros repetidos. Não foram tantos, foi tipo 1 ou 2 ao longo da vida, mas eu já aprendi a lição bem rápido para não acontecer novamente. Se você for influencer, quais dicas que eu tenho? Leve um microfone, tipo o meu assim de lapela, eu vou levar, para gravar conteúdo, porque lá tem muito barulho. Então o microfone ajuda o seu som sair estável, sair autível, né, para a pessoa que for te assistir. E leve um carregador portátil para você não ficar sem bateria, porque você vai ficar o dia inteiro lá usando, gravando, tirando foto, vendo as suas anotações no celular. Então, assim, leve um carregador portátil. Que mais dicas eu posso ter? Em relação à comida, se você quiser levar lanches, verifique as regras da Bienal. Mas, se eu não me engano, como foi nos anos anteriores, é só comida industrializada, que esteja em saco, embalagem original, lacrada, né? Mas confirme aí direitinho o que você pretende levar, se está dentro das regras, porque você não vai querer chegar lá e acabar tendo alguma coisa barrada e tomada de você. Então, assim, confira primeiro as regras direitinho do que você quer levar, se é permitido ou não. Então, eu acho que eu falei todas as minhas dicas da pasta, que é importante para os papéis, da mala ou da mochila. Leve alguma comida, mas também não se preocupe, leve a garrafa d'água, tenha a sua lista programada dos livros que você já tem, ou então dos livros que você quer, com os valores, para você ter uma noção, se não vai ser enganado. Porque, claro, às vezes tem algum livro que está, vamos supor, um pouquinho mais caro na Bienal, mas você fala, vale a pena, porque essa editora está dando tal brinde, né? Então, assim, determinado item que eu quero, que eu gostei muito, então vale a pena você ter essa noção do quanto o livro está custando na realidade, né, nas promoções da Amazon, ou uma estimativa de quanto ele é, para ver se vale ou não a pena comprar lá, porque às vezes lá vai estar muito mais barato. Acontece você pegar promoções muito boas lá, ou acontece, o livro tá, vamos por R$5 mais caro, mas eu consigo determinado item aqui, que tá dando de brinde, que é muito legal, muito interessante, então, acho que vale a pena pagar esses R$5 a mais, ou não, é um marca-página, que inútil, não, né, então vale a pena ter toda essa noção. E eu acho que o vídeo é esse. Deixa aqui nos comentários se você lembra de alguma dica muito importante que eu não comentei, ou você quer me dar essa dica também, porque aqui a Bienal do Livro é muito isso, né? Uma troca de experiências, é uma comunidade literária que é muito unida, que se apoia e se ajuda também. Então, deixa aqui nos comentários qual dica você gostaria de ter tido na sua Bienal passada, qual dica você vai levar para essa Bienal, e se eu deixei alguma dica de fora, né, que vale sim a pena ver, então deixa aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal,
que você está esperando? Se inscreva também, porque pode ter certeza que eu vou trazer ainda muito conteúdo da Bienal, tanto aqui no YouTube. Quando eu for na Bienal, eu vou trazer dicas do que vacilar, dicas de como está, da onde você vai, da onde tem promoção boa. E assim também, como eu vou deixar lá no Instagram, provavelmente no Instagram esse conteúdo vai acabar chegando mais rápido, né? Lá em tempo real, estará lá no Instagram. Então, se você ainda não nos conhece lá, siga lá, Escritora Leitora. Também vai estar aqui o link na descrição, porque você não vai querer perder. Se está indo na Bienal, você já vai querer estar ciente das promoções, do que tá bom e imperdível por lá, não? Então, não se esqueça, se inscreve aqui no canal e nos siga lá no Instagram para não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje é só. Um beijo e até a próxima. Te vejo lá na Bienal, hein?